anos 60, as escolas de samba começam a receber olhares de outros lugares, né? Pessoas de outros lugares começam a chegar às escolas de samba e não faziam parte desses primeiros agrupamentos. Então, os anos 70 viu uma chegada de compositores para as escolas de samba que não eram frutos dessa raiz. E o Davi Correia, por coisas que a gente vai falar aqui, talvez seja um dos grandes símbolos disso, mas esse fenômeno aconteceu em todas as outras escolas. Na própria Portela, né? Se você pegar os anos 70, amigão, quem chega na Portela nos anos 70? Além do Davi Correia, né? Noca da Portela, por exemplo, que vinha do Tuiuti, né? O Davi Correia, que não era dali da região, o Davi Correia era de Miriti, era de São João de Miriti, e era dos blocos lá da Baixada Fluminense, não era da região e nem tinha nenhuma relação com a Portela. Chegam lá na Portela, só nos anos 70. João Nogueira, Luiz Airão, Romildo, Toninho Nascimento, AGP, Giza Nogueira, uma infinidade de compositores chegam à escola, pessoas que não faziam parte daquela turma, daquele agrupamento principal. Então, isso foi uma cisão muito grande. Isso foi uma disputa imensa. Isso aconteceu na Mangueira, na Unidos de Lucas, no Salgueiro, no Império Serrano, em todas as escolas de samba. Isso foi muito traumático para esses grupos que estavam lá desde os anos 30, dos anos 40, dos anos 50. Então, assim, tem esse trauma, mas, além desse trauma, tem uma outra coisa, que é uma outra forma de enxergar a escola de samba. Porque se você pega o Manasseia, ele vai perder um samba, ele não vai para outra escola. Não, a Portela é ele, a Portela é a família dele. Né? Se você pega o Monarco, ele vai perder o samba, ele não vai para outra escola. Agora, esses compositores que chegam ali nos anos 70, eles já vêm com uma outra visão. Assim como o Davi Correia saiu de Meriti e foi para Portela, ele poderia ter ido para Mangueira, ele poderia ter ido para Estácio, ele poderia ter ido para qualquer outro lugar. Então, eles têm uma outra relação com aquele lugar. E, particularmente, o Davi Correia, ele era um cara que tinha uma obsessão pela vitória. O Davi Correia, ele não aceitava o fato de um samba dele perder numa disputa de samba e ir para o lixo, porque isso é muito cruel, né, com o compositor, né? Porque o compositor, você tem ali 40 parcerias disputando umas eliminatórias de samba enredo. Cara, 39 parcerias daquelas, ou seja, centenas de compositores vão ter o seu trabalho jogado no lixo. A partir do momento em que na final de samba se escolheu um samba, as outras obras todas vão para o lixo. E o Davi não admitia isso. E é muito interessante porque ele demonstra isso, Migão, logo no começo, porque a gente vai ter essa ideia, né? O Davi Correia saindo da Portela, a partir de 82, né? Ele ganha o último samba em 82, e aí ele começa as andanças dele. Mas em 78, o Davi já tinha ganho 73 e 75, né? Aí ele, 76 e 77, ele chega na final, na semifinal, ele vai longe, mas perde, 76 para o Noca, né? Em 78, ele é eliminado logo numa das primeiras eliminatórias. Logo no começo da disputa ele é eliminado. O que o Davi Correia faz? O Davi Correia vai para Beija-Flor. Essa história é pouquíssimo divulgada, eu consegui apurar essa história no livro, inclusive. O Davi Correia vai para Beija-Flor participar da disputa do Criação do Mundo na Tradição Nagô. Né? No final das contas, ganhou o samba do Neguinho da Beija-Flor, que fundiu com o samba do Mazinho, com outro samba, né? Virou uma junção, o Iererê, o Davi Correia perdeu, mas ele vai para a disputa da Beija-Flor ainda em 77, né? De 77 para 78. Então, isso estava no DNA dele de uma forma muito marcante. Ele ficou muito identificado com a Portela, ele sempre disse que é a Portela, né? Que ele torce pela Portela, que ele se sente um torcedor da Portela, mas ele queria ver samba dele na Avenida. E ele sabia que não ia dar para ganhar todo ano na Portela. Então, e não ia dar para ganhar todo ano em lugar nenhum. Então, na verdade, ele ia, bicava aqui, bicava ali, ele ia pulando de galho em galho para ver onde o vento estava soprando mais para ele e ele podia emplacar. E emplacou pra caramba, né? Emplacou demais. É um cara que a trilha sonora do samba enredo, naqueles 20 anos, entre 73 e 95, né? 23 anos, a trilha sonora daqueles carnavais é basicamente Davi Correia, né? Davi Correia, em 23 carnavais, mais da metade ele leva samba para a Avenida, em 12,
e alguns dos maiores clássicos da história do samba enredo em diferentes escolas. Então ele é um cara fundamental nessa história toda. E, Léo, para ele entrar na ala de compositores da Portela foi um quiprocó do caralho, né? Pois é, por conta disso, porque assim, tinha a história de você precisar fazer um teste. O Davi Correia diz que fez com o Candeia. Depois tinha a história de você precisar fazer um estágio. Só que assim, ou seja, você ficava um tempo só compondo samba de terreiro, sem ainda poder participar da disputa de samba enredo. E tinha principalmente o fato de quem é esse cara? Tipo assim, quem é? Para entrar na ala de compositores da Portela, você tem que ser um componente da Portela que se interessa pela composição e começa a compor, ou você é daqui da comunidade. De onde surgiu esse Davi Correia? Então ficou todo mundo um pouco desconfiado daquela entrada dele. Contam que na noite em que a ata, né, da entrada de Davi Correia ia ser lavrada, não só por conta do Davi Correia, na verdade ele não foi o único que estava entrando ali, mas tinham vários elementos desses, né? Como a gente falou, muita gente chegou na Portela nos anos 70, né? Então tinham vários elementos desses. Contam que estancou uma porradaria geral na reunião da ala de compositores da Portela, né? Gente caindo no chão, uma confusão danada. E aí Natal, que estava em outro lugar da quadra, chega para ver o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Nisso ele cruza com o Joãozinho da Pecadora, que é o autor de Pecadora, né? O grande compositor da Portela, Joãozinho da Pecadora. Ele cruza com o Joãozinho da Pecadora na porta e pergunta o que está acontecendo. Joãozinho da Pecadora fala: seu Natal, isso não é mais a minha Portela. Olha aí, um chão salpicado de poetas. Um chão salpicado de poetas. Literalmente. O cara faz poesia até para falar da porradaria, né? Maravilhoso. Né? Seu Natal, isso não é mais minha Portela. Olha esse chão salpicado de poetas. Foi aquele furdunço. O Catone ficou muito puto da vida, porque o Catone é que estava bancando a entrada dele, né? Então o Catone achou um desrespeito com ele, eles estarem criando confusão. E no fim das contas, o Davi Correia se conseguiu ser inscrito na ala de compositores, inclusive já disputa samba, mesmo ainda estando naquele estágio. Ele ainda estava naquele período de estágio, mas ele entra na disputa de samba de 72, que é o Carnaval do Iluaiê. Em 72, algumas pessoas me disseram, alguns registros, que o samba de 72 da Portela é Iluaiê. Iluaiê. Não, os compositores, é Norival Reis. Deixa eu olhar aqui, peraí. Porque algumas pessoas me dizem que o Davi Correia teria feito o samba de 72 com o Walter Rosa, que teria sido o primeiro parceiro dele na Portela. Mas eu não consegui confirmar isso, eu não achei nenhum registro disso, então eu não coloquei isso no livro. Mas algumas pessoas têm essa memória. Cabana da Beija-Flor e Norival. Isso. Cabana e Norival, exatamente. E aí o que me disseram é que na disputa de 72 o samba do Davi era com Walter Rosa. Mas como eu não confirmei, eu não achei nenhum registro disso, eu não consegui perguntar para o Davi, porque eu fiz algumas entrevistas com ele logo depois ele morreu. Eu não coloquei isso no livro, mas é uma das versões. Mas enfim, ele já disputa em 72 e em 73 ele ganha sozinho, né, cara? Em 73 assim um momento incrível. Ele faz o samba para Passárgada, Sou Amigo do Rei, mas quando ele ganha, esse racha, que ia ter o seu estouro em 74, 75, ele já está muito claro, esse racha na Portela. Esse racha na Portela, ele começa... Bom, Carlinhos Maracanã chega na Portela com uma outra... Ele era uma figura muito diferente do Natal, né? Porque o Natal, ele era impositivo, ele era o manda-chuva, né? Mas ele era dali. Ele conhecia aquelas pessoas, ele frequentava aquilo ali, ele era do samba, a família dele é dos fundadores da Portela. O Natal não é essa figura, o Natal é muito diferente da figura do bicheiro que a gente hoje conhece, né? Que são bicheiros que chegaram nas escolas de samba. O Natal primeiro era da escola de samba e depois virou bicheiro, né? Então, ele é uma figura muito diferente. A Portela foi fundada no quintal da família do Natal, né? Então, é uma relação muito diferente. Mas ele era um ditador, no sentido de impor as vontades, e o que ele queria acabou. Só que ele sabia o valor dos compositores, ele era um cara muito político, né? O que contam é que Natal procurava agradar os setores, os segmentos. Carlinhos Maracanã chega, em 71, com outro estilo.
Carlinhos Maracanã não conhecia aquelas pessoas, não tinha aquela vivência de samba, não era dali, não era da região, não conhecia as famílias. Então, Carlinhos Maracanã chega em 71, né? Ele logo depois vai dizer que ele acabou com a máfia da Portela, que eram esses compositores, que era basicamente essa ala de compositores da antiga. Porque os compositores, Migão, você sabe disso muito bem, eles eram os grandes líderes das escolas de samba até os anos 60. Né? Se você pega essas primeiras 4 décadas, de 30 a 60, os grandes líderes de todas as escolas de samba são os compositores. São boa parte dos presidentes, são os caras que tomam as decisões. Isso começa a mudar nos anos 60. Então, nos anos 70, quando Carlinhos Maracanã chega, já com essa outra visão, já com a visão do gestor, né, o cara que vai gerir, né, aquele lugar, a primeira coisa que ele faz é, de alguma forma, desarticular a ala de compositores da Portela. Ele tem uma briga muito grande com Candeia, ainda no primeiro ano dele, em 71, para o Carnaval de 72, né, quando ele traz o doutor Irã Araújo para o Departamento Cultural da Portela, que era comandado pelo Candeia. Né? Candeia estava à frente do Departamento Cultural da Portela, fez o enredo Iluaiê, né? E aí chega o doutor Irã, Candeia estranha muito aquilo, porque é um elemento externo, aquela coisa, e, ao mesmo tempo, começam a chegar esses compositores novos, muitos também por imposição do Carlinhos Maracanã e, de alguma forma, do Natal. Então, esse racha, ele começa a ficar muito forte, a ponto de, tem uma história maravilhosa, né? No meio do ano 72, né, já está tendo aqueles problemas da ala de compositores com a direção, a ala de compositores, os próprios compositores estavam achando que tinha muita gente ali que não era para estar. Aí, a direção da ala de compositores, veja bem, era Candeia, Paulinho da Viola e Carlos Elias. Eram os líderes da ala de compositores da Portela em 72. Eles resolvem fazer um concurso de samba de terreiro. E aí eles fazem um concurso de samba de terreiro. Qual era a ideia deles? Cara, vamos fazer um concurso de samba de terreiro para ver quem sabe compor mesmo. Quem compõe e quem não compõe. Quem tem garrafas para vender aqui. Vamos ver qual é a desses caras. E aí, o Paulinho da Viola, àquela altura, já era um cara que já tinha feito sucesso com Foi Ruim que Passou Minha Vida, já estava no mercado fonográfico de uma forma importante, já tinha lançado o disco da Velha Guarda da Portela. O Paulinho da Viola consegue fechar um contrato com a Odeon, uma grande gravadora da época, para lançar os vencedores, os 10, 12 primeiros colocados no concurso de samba de terreiros em disco. Então, ele vai lançar um LP produzido pelo Paulinho da Viola com os vencedores do concurso de terreiro. Cara, aquilo era maravilhoso, porque muitos daqueles caras nem tinham sido gravados, era um puta prêmio na época você ter essa gravação na Odeon, big gravadora, lançado pelo Paulinho da Viola. No meio desse concurso de terreiro, o samba do Davi Correia é eliminado. O samba do Davi Correia é eliminado. Na verdade, logo no começo da disputa, o Candeia vai dar uma declaração depois, dizendo que o samba do Davi Correia era muito parecido com o Tonga da Milonga do Cabuletê, que o Vinícius tinha lançado logo antes com o Toquinho. Chamava Manchete, o samba do Davi Correia. Foi eliminado, o samba de terreiro. Nas vezes seguintes, o Davi Correia continuou querendo cantar o seu samba na quadra. E o Paulinho da Viola, o Candeia e o Carlos Elias diziam que não, o samba dele tinha sido eliminado. Ele não podia cantar aquele samba na quadra. Davi Correia vai no Natal e no Carlinhos Maracanã e pede para continuar cantando o samba dele. Carlinhos Maracanã e Natal bancam o Davi Correia. Fala, ele vai continuar cantando samba. É uma porradaria geral. O Carlos Elias, que era um dos líderes da ala de compositores, sai da Portela. Então, essa cisão que vai lá na frente, em 75, estourar com o Candeia e com o Paulinho da Viola, tem o primeiro momento, o primeiro capítulo, em 72, quando o Carlos Elias deixa a Portela. Carlos Elias era um compositor muito importante, tinha sido gravado pela Beth Carvalho já, um cara importante na Portela, e um dos líderes da ala de compositores. Ele deixa a Portela por causa do Davi Correia, porque o Davi Correia continuou participando do concurso e cantando samba, mesmo tendo sido eliminado. Beleza, conseguiram chegar na final, teve lá um vencedor, escolheram os 12 sambas que iam ser gravados pela Odeon. Obviamente não estava o samba do Davi Correia, que tinha sido eliminado muitos ensaios antes. Mas veja bem o que vai acontecer. Alguém não ficou satisfeito com essa eliminação do Davi Correia, Carlinhos Maracanã. O que o Carlinhos Maracanã faz? O Carlinhos Maracanã resolve lançar um outro disco por uma outra gravadora
com os sambas que foram eliminados desse concurso de samba de terreiro. Então, no mesmo ano de 72, você tem o disco lançado pela Odeon, com produção do Paulinho da Viola, que aí você tem Monarco, Paulinho da Viola, Candeia, inúmeros sambas de terreiro maravilhosos. E no mesmo ano, a gravadora Continental lança um disco que se chama Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, com outros 12 sambas, inclusive o samba do Davi Correia. Só que eu estava procurando o nome do disco aqui. O disco da Odeon, do Paulinho da Viola, chama Minha Portela Querida. E aí tem Joãozinho da Pecadora, Paulinho da Viola, Candeia, Carlos Elias, Monarco, Casquinha, Catone, Alberto Lonato e tal. Aí o Carlinhos Maracanã lança pela Continental o outro disco, Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, com Wilson Moreira, Ventura, Arido Cavaco, Cabana, Valdir 59, Walter Rosa, Silvinho do Pandeiro, Norival Reis e Davi Correia. Também era só gente... Dois timaços, né? Dois timaços, de convenhamos, né? Dois timaços, né? O que era a ala de compositores da Portela no começo dos anos 70? Vale a pena dizer. Candeia, Zequete, Paulinho da Viola, Manasseia, Monarco, Wilson Moreira, João Nogueira, Casquinha, Cabana, Jair do Cavaquinho, Walter Rosa, Chico Santana, Argemiro Patrocínio, Valdir 59, Arido Cavaco, Norival Reis, Alcir Malandro Histórico, Alvaiade, Alvarenga, Alberto Lonato. Isso é sem os novos. Alcides Malandro Histórico. Alcides Malandro Histórico. Tá aqui, você falou Alcir. Você falou Alcir. Perdão, Alcides Malandro Histórico. Essa era a ala de compositores da Portela antes da turma nova chegar. Então, assim, é um dream team dos sambas de todos os tempos, né? Basta pegar essa turma e aí chegam os novos. Aí chega João Nogueira. Aí eu vou fazer um outro parêntese. Até corrigindo uma informação que eu dei errada numa live dessas. Eu sempre achei que o Turim Nascimento havia chegado à Portela para disputar samba em 2012. Mas com o teu livro eu descobri que ele disputou muitos anos, mas nunca ganhou. Tamanho era... Ele só foi ganhar no Madureira Fábio Peló 40 anos depois, praticamente, né? 40 anos depois. Você vê como é que é. O Toninho chega... A história é interessante. O Toninho fez com o Romildo o Conto de Areia, que Sim. Grande estouro da Clara Nunes, que foi gravado em 74, que foi a primeira grande venda de um disco de mulher, né? A Clara Nunes quebrou o tabu ali com esse disco de 74 de venda mulher de não vendia disco, mulher não vendia disco, exatamente. E com a música do Toninho Nascimento, do Romildo, e Alvorecer, o sucesso da Dona Ivone Lara, que deu nome ao disco. E o Toninho Nascimento faz essa parceria com o Romildo e o Romildo leva o Toninho para Portela. Então, o Toninho chega ali no meio dos anos 70, ele vira um grande parceiro do Davi Correia, a ponto do primeiro disco do Davi Correia, o Davi Correia, a gente vai falar disso, ele lança um disco solo em 76. Mais da metade do disco solo do Davi Correia é parceria Davi Correia e Toninho Nascimento. Maravilhoso, né? Você imaginar esses dois caras fazendo música de meio de ano, né? Eles chegaram a fazer samba enredo juntos 1 ou 2 anos, mas eles viraram grandes parceiros. Depois se abriram, mas eles no meio dos anos 70 eram grandes parceiros, Toninho Nascimento e Davi Correia. E é muito bacana porque essa final foi de sábado para domingo. Na edição do Jornal o Globo, de quarta-feira, na quarta-feira seguinte, 4 dias depois da final do Samba da Portela, o Globo dá uma matéria cujo título era 4 gravadoras já estão de olho no samba de Davi da Portela. Então, primeiro, ele era chamado de Davi da Portela, que eu achei maravilhoso, né? O primeiro samba que ele ganhou já era Davi da Portela, né? E como as gravadoras, o samba enredo naquele momento estava crescendo tanto, estava tão em alta, que as gravadoras já queriam gravar o samba do Davi Correia, que tinha acabado de ganhar na quadra. Nem tinha sido registrado para o disco das escolas de samba, nem tinha sido gravado por ninguém, e já tinha 4 gravadoras de olho. Tanto que esse samba recebe muitas gravações em 73. Muita gente grava esse samba. Ele tem mais de 10 gravações só em 73. E na Avenida ele vai muito bem, embora o Desfile da Portela não tenha sido grandes coisas, mas é um samba que consegue ter uma repercussão na época, e o Davi já ganha certa moral dentro da Portela, porque, além desse samba, logo depois dele ganhar o Passarga da Sou Amigo do Rei, ainda em 73, ele grava 2 músicas com a Elza Soares. O disco que a Elza lança em 73, a música de abertura é Bom Dia Portela. É dele esse samba? Não sabia. É dele, que é aquele samba. Se alguém perguntar
Se por acaso eu sou feliz, meu destino é quem quis, blá, 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 blá. Esse samba é dele, e a Elza Soares grava também Meia-Noite na Portela. É meia-noite na Portela, já é dia. É meia-noite na Isso eu não Portela, conheço. já é dia. Até parece que eu estou lá na Bahia. Ela faz sucesso com esses dois sambas. Desculpem se eu errei a letra, tá? Estou tentando cantar aqui de memória. Ela faz sucesso com esses dois sambas, Migão. E aí o Davi Corrêa ganha uma moral no terreiro, porque, pô, o cara ganhou um samba sozinho da Portela. O samba vai bem na avenida, tem sucesso, né, no terreiro. E a Elza Soares grava dois sambas, inclusive o samba de abertura do disco dele. A Elza estava, né, no momento fenomenal da carreira dela, como sambista, né? Então, cara, o Davi já chega abafando. E assim, como você mesmo escreve no livro, a grande sacada dele em 73 foi que ele escreveu o livro o samba como se a Portela fosse a Passárgata, porque também era o cinquentenário da Portela, aquele carnaval. Exatamente. Então ele é o único que tem essa sacada de não, a Portela é a nossa Passárgada, é o nosso onde a vida é mais bela, essa é a grande sacada daquele ano dele. Exato. Ele diz que ele não entende de cara, ele tem muita dificuldade para entender o poema do Manuel Bandeira, que inspirou o enredo, né? Vou-me embora para Passárgada, que ele começa a pesquisar muito para entender um pouco o que o Manuel Bandeira, qual era aquele universo que ele estava querendo dizer. Aí ele fala, pô, Passárgada é o lugar onde eu sou feliz. Ah, Passárgada é o melhor lugar do mundo. Ah, então Passárgada é a Portela. E aí ele faz o samba exatamente com esse mote que você falou, né? Passárgada é a Portela, é o lugar que me faz feliz. Então, realmente, essa sacada de letra para ele trouxe uma identificação muito grande com a escola. Ele já usa pela primeira vez um artifício que ele usa em todos os sambas que ele ganhou na Portela, que é fazer um samba em primeira pessoa. Todos os sambas dele na Portela, a letra é em primeira pessoa. Então, é um artifício que ele usa, é uma característica da obra dele, né, de fazer sambas em que o componente canta batendo no peito, canta falando de si, falando da sua história, ele incluído naquele enredo, incluído naquela história. É aquele carro de som dos sonhos. Você imagina um desfile que tem um carro de som com Candeia, Clara Nunes, Silvinho da Portela e Davi Corrêa. Só isso. Sendo que foi o último desfile do Candê pela Portela, 75, porque ele sai logo depois do Fundo do Quilombo. É uma efeméride importante. Isso. A grande briga deles, de Candeia e Paulinho da Viola, é em 74, né? Bom, vamos lá. Em 72 para 73 sai o Carlos Elias. Aí, em 74, tem a vitória do Jair Amorim e do Evaldo Gouveia, sai o Zequete. O Zequete entra em 74 e sai. Candeia, Paulinho da Viola e o seu grupo ficam muito putos em 74. E aí o que eles fazem? Eles redigem um manifesto gigantesco, falando sobre os rumos que a Portela deveria tomar. E boa parte eu até cito parte desse manifesto no livro. Boa parte dos itens desse manifesto dizem respeito a samba enredo, a escolha de samba, a aula de compositores, a como deve ser o samba e tal. Isso é depois do Carnaval de 74, esperando que alguma coisa mudasse na Portela. Tem o Carnaval de 75, eles ainda estavam na escola, vendo se as mudanças iam acontecer. Como nada mudou, eles, depois do Carnaval de 75, saem. Então, em 75 ainda estão Candeia e Paulinho da Viola. O Paulinho, se eu não me engano, saiu em 77, não? O Paulinho acho que ficaria mais 1 ou 2 anos desfilando. Não sei dizer se ele sai depois. Mas essa cisão é depois do Carnaval de 75. E aí, a escola meio que se vira um pouco, né, para esses novos compositores, né? Que aí você já tinha 73 e 75 Davi, 74 e 78 Jair Amorim e Evaldo Gouveia, 76 Noca, né? Você já tem samba, as finais de samba, se você pegar a final de samba, por exemplo, de 70, acho que é de 78 mesmo, um dos sambas era do Luiz Airão, outro samba era do AGP, outro samba era do João Nogueira, ou seja, era essa galera nova que estava mandando, no sentido de estava tendo resultado nas disputas de samba enredo da Portela. O Davi, ele, como eu disse, 76, 77, ele chega ali na boca, mas não ganha. 78 ele é eliminado logo. Sendo que o Losada falou para o site Samba Rio, não foi para mim, não, que o samba de 95 da Estácia, ele reaproveitou parte da melodia desse derrotado de 77. Ah, pode ser. O Losada já cantava a Portela nessa época, ele contou isso aqui pra gente, mas ele falou no Samba Rio que
o Davi no samba das taças sobre o Flamengo, ele aproveitou parte dessa melodia desse derrotado, porque é muito comum também. Sim, aproveitar dele, derrotados né? em outros sambas. É dele. Cara, o Davi, o Migão, tem uma história maravilhosa. O Davi compõe para o Carnaval de 77, ele compõe junto com o Joel Menezes. Para o Carnaval de 76, o Homem do Pacoval. Ele faz uma parceria com o Joel Menezes e com o Norival, que era... então, 75 foi Davi Correia e Norival. Para 76, eles incluem o Joel Menezes. O Joel conta uma história maravilhosa. O Joel e o Norival ficaram mais responsáveis pela letra. Então, construíram a letra e tal, blá, 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 e mandaram a letra para o Davi fazer a melodia. Cara, o Joel conta isso para um registro bem importante, registro da memória portelense, um registro que a Portela fez com vários compositores, com várias pessoas importantes. O Joel conta que o Davi Correia voltou para ele e para o Norival, para a parceria, com 9 melodias diferentes para o mesmo samba. Ou seja, o Davi Correia perguntou: vocês preferem que a gente comece em menor e parta para maior? Vocês preferem a primeira lá em cima e a segunda dar uma caída? Ou não, a gente começa lá embaixo e depois sobe? Cara, o cara criou 9 melodias diferentes para o mesmo samba. E aí eles escolheram qual era a melhor. Quer dizer, é um criador... Nos dias de hoje, ele teria letrado as outras 8 e mandado uns pombos para disputar o samba na quadra. Para outros lugares, Ou para outros lugares também, mas teria mandado as melodias para... Voltando para o Davi, o Migão, é que o Davi... ele perde esse carnaval de 80, a disputa de samba de 83, né? Depois de 4 anos, né? E 4 anos de muito sucesso, né? Assim, foram 79, 80 e 81 foram sambas que estouraram. 82 nem tanto, mas, né? O das Maravilhas do Mar, então, nem se fala. Ele perde... Olha que interessante. O cara perde 83, disputa o samba da ressurreição da samba. E no carnaval... ele já era o puxador da Imperatriz Leopoldinense. Em 83, o Davi Correia, depois de perder o samba na Portela, ele já vira cantor da Imperatriz Leopoldinense na Avenida. Aí você me não gancha com a pergunta que eu ia te fazer, que você conta no livro, né? Que ele saiu meio que desalojando puxadores nas escolas que ele chegava. Conta um pouco pra gente disso, por favor. Do sobrinho, então, do Rico Medeiros. Conta um pouco pra gente disso. E aí é muito engraçado, porque em 83, depois que o Davi vai puxar o samba da Imperatriz, o Carlinhos Maracanã dá declarações dizendo que ele saiu da Portela, então ele não pode voltar para a aula de compositores, porque a aula de compositores tem um estatuto, e o estatuto diz que se a pessoa sai, ela só pode voltar depois de não sei quantos anos. Ou seja, o Carlinhos Maracanã, que rasgou os estatutos todos da aula de compositores no começo dos anos 70, agora queria fazer valer. Ficou puto com o Davi Correia, queria fazer valer o estatuto. O Davi vai em 83 para a Imperatriz, cantar o samba da Imperatriz. Ele, na Avenida, ele é o cantor da Imperatriz em 83. E aí, ele começa as andanças dele por outras escolas, né? Em 84, ele vai disputar samba no Salgueiro. Ele disputa samba no Salgueiro. É uma polêmica danada, porque a ala de compositores do Salgueiro falou: não, esse cara não pode disputar samba aqui, ele não é da nossa ala de compositores. Se ele quiser entrar para a ala de compositores, ele pode entrar, faz o estágio, faz o teste, depois de não sei quanto tempo, aí ele pode disputar samba enredo, que era como funcionava naquele período. O Laíla, que estava voltando à escola em 84, o Laíla... depois lá de 76, ele volta em 84, é o único ano que ele fica no Salgueiro de 76 para cá. É o Esquindô. Ele banca, ele peita a ida do Davi Correia. O Laíla era um grande fã do Davi Correia. Ele me disse nessa entrevista que eles chegaram a ser amigos pessoais em algum momento, eles foram muito próximos. O Laíla não lembrava, mas eu... a partir dessas informações, acredito que até a ida dele em 78 para Beija-Flor, para disputar o samba no Criação do Mundo na Tradição da Go, tem a ver com essa proximidade com o Laíla. Possível. Faz sentido, mas o Laíla não lembrava. O Laíla não conseguia lembrar. Em 84 vai para o Salgueiro, o Laíla banca a participação dele na disputa e o Davi Correia ganha. Né? Oiá, oiá, água de cheiro pra ioiô, vou mandar buscar na fonte do Senhor. O samba é um estouro no pré-carnaval, o samba vai muito bem no pré-carnaval, o desfile do Salgueiro não é bom, mas o samba foi muito bem no pré-carnaval, e o mais interessante é que quando o Salgueiro vai para estúdio,
gravar o seu samba enredo, o Salgueiro tinha um puxador desde 1978, que era o Rico Medeiros, que era uma voz que até hoje a gente identifica com o Salgueiro, né? Então o Rico Medeiros já estava 6 carnavais no Salgueiro. Quando o Rico Medeiros chega no estúdio, Laíla avisa ao Rico: meu amigo, quem vai gravar o samba é o Davi Correia. O Rico Medeiros fica sem chão, não acredita naquilo, fala: como assim? Vocês diziam que... Porque até isso é importante explicar. Até os anos 70, não, mesmo nos anos 80, era muito comum nas escolas de samba, em algumas escolas de samba, o compositor vencedor do samba gravar o seu samba. Gravar o samba no disco. Então, se você pegar, em 84 é o Jurandir, em 78 é o Rubens da Mangueira, em 76 é o Rubens também. Eram os compositores que gravavam. O Davi, ele vinha com essa tradição, digamos assim, porque o Davi grava e canta na Avenida 73, 75, 79, 80, 81, 82. Ele é a voz da Portela nesses anos. Muitas vezes com o Silvinho, né? Em 75 a gente falou aqui, por exemplo, o Silvinho estava, em vários outros anos o Silvinho estava. Mas as escolas tinham essa característica. No Salgueiro, dizia o Rico Medeiros que o Salgueiro, desde que ele entrou em 78, o Salgueiro falava que isso não acontecia lá. Que ele era o cantor, então ele gravaria todos os sambas, como ele gravou os sambas anteriores. Né? Se a gente pega o Saruê Baiana, né? O 78, do Yorubá Luz, é a voz do Rico Medeiros que está ali, até hoje nos nossos ouvidos. Ele chegou no estúdio e o Laíla avisou: não, quem vai gravar é o Davi Correia. Cara, o Rico Medeiros ficou para morrer, né, cara? O Rico Medeiros ficou sem chão, ficou puto da vida, foi-se embora, saiu da escola. Hoje, né, agora, recentemente, Laíla me contando que o Rico estava dando muito problema, não estava indo aos ensaios, uma história meio confusa, mas, na verdade, a gente sabe que o Davi forçava, fazia questão de gravar o seu samba, não acho que estava errado, né? Tinha lá a escola aceita ou não, né? Mas o Davi querer gravar, eu acho muito, muito lícito, muito justo da parte dele. E assim, uma coisa é um portelense no Salgueiro, um portelense na Imperatriz, um portelense na Vila Isabel. Meu amigo, chegou um portelense no Império Serrano, o Império ficou, a ala de compositores do Império ficou para morrer com a presença do Davi. Eu imagino. Você conhece bem, né? A rivalidade ali, eles ficaram para morrer. Aí, olha que história. Um dos que ficou mais puto da vida é um outro personagem do livro, que é o Aloysio Machado. O que esse cara tá fazendo aqui? Porra, vem lá da Portela, compôs aqui no Império. Aloysio ganhou o samba de 89, né? Arlindo, Aloysio, Beto Sem Braço, né? O Jorge Amado. E o Aloysio faz, em parceria com o Beto Sem Braço e o Zeca Pagodinho, eles se juntam ao Zeca, um samba para o Davi Correia, dando uma indireta para o Davi Correia, que é o Pisa Como Eu Pisei. Que é o Chega Como Eu Cheguei, Pisa Como Eu Pisei, no chão que me consagrou. Olha que lei que eu nunca burlei. Ou seja, meu amigo, chega devagarinho, tá? Para chegar aqui, pisa como eu pisei, tem que ter história para chegar aqui. Esse samba é um dos sucessos do Zeca, o Zeca gravou, fez bastante sucesso na voz do Zeca. O Zeca é um dos autores, junto com o Aloysio e com o Beto Sem Braço, e o Aloysio conta que esse samba foi feito para o Davi Correia, como uma indireta, dizendo: meu amigo, aqui não. Mas ele tem um samba que é da Mangueira de 94, que o Ivo Meirelles aqui assumiu sendo um dos autores também. Ele diz que ele é um dos autores também. Pelo que ele falou, ele não quis dar muitos detalhes, mas ele arrumou todo o samba depois da vitória, pelo que eu entendi. Não sei se eu entendi corretamente, mas foi o que eu entendi. Cara, é um samba que é tocado até hoje em exaustão, especialmente no Carnaval, né? Não é possível que não tenha dado, sabe? Esse samba, Miguel, é o próximo samba que ele ganha, né? Aí na nossa história, 94, atrás da vida Você Não Vai Que Já Morreu. Esse samba, cara, ele já era um fenômeno antes do desfile. No Réveillon, na virada do ano, só tocava esse samba. O Jornal do Brasil fez uma capa do Caderno B, que era o grande caderno de cultura da época. A capa do Caderno B do dia 5 de janeiro era a música do verão. E a música do verão era o Me Leva Que Eu Vou, Sonho Meu, do Davi Correia. Esse samba, ele já foi um estouro antes do desfile, todo mundo cantava, era uma coisa impressionante. Foi a música do Réveillon, ou seja, no Réveillon ele já estava estourado, que é muito, muito forte, né? No desfile a gente sabe o que aconteceu,
né? Mas o que eu acho mais interessante dessa passagem dele pela Mangueira é o seguinte: ele chega na Mangueira em 93. Ele, em 93, o enredo da Mangueira é o Dessa Fruta Quando Der o Caroço. A manga. Junção de sambas. O Davi já está no carro de som. Se você olhar o desfile de 93, no carro de som, o Davi já está cantando do lado do Jamelão. Ou seja, ele já está na Mangueira em 93. Disputa samba em 94. E, novamente, vai para o carro de som. Só que mais do que isso, o Davi consegue uma proeza, eu acho maravilhoso. O Davi consegue participar da gravação desse samba no disco oficial, sendo que a gravação já tinha Jamelão não precisa de ninguém do lado, mas já tinha Jamelão, e os 4 baianos fazem a introdução. Então você já tinha Caetano, Gaúcho... We are the world, you are the children. Exatamente, fazendo aquele coral ali, aquele jogral da abertura do samba. O Davi Correia é o 6º nome daquela gravação e consegue participar. Ele está lá fazendo os cacos, fazendo a farra dele. Aliás, essa é outra característica. O Toninho Nascimento me falou muito sobre isso. O Laíla me falou muito sobre isso também, que é o seguinte: o Davi não era só o samba que ele fazia, mas era também a forma como ele cantava. O Davi tinha uma forma de cantar que era muito trazida dos blocos, que é essa forma de embalo. Vamos lá, vamos nós, vamos junto, o quê? E aí? De chamar, de trazer o compositor. Eles contam que, nesse período que ele ganhou lá, que ele foi tetracampeão na Portela, os outros compositores, quando chegou ali 81, 82, os outros compositores já sentiram que aquele samba era o tipo de samba que estava vingando naquela época, né? Aquele samba, a Portela ainda tinha a galera da antiga, né? Ainda tinha uma tradição de sambas muito melodiosos, sambas mais cadenciados, era outro estilo de samba. E aí, esses sambas eram lindos, né? A gente leu aqui a ala de compositores da Portela, esses sambas eram maravilhosos, então eles iam seguindo na disputa de samba. Cara, chegava na final, o samba do Davi era um arrasa-quarteirão, e o samba melodioso, lindo, emocionante, mas, cara, Davi. E Davi ia ganhando. Chegou lá, 81, 82, todo mundo já tinha percebido que o jogo tinha virado, ou seja, aqueles sambas tradicionais, cadenciados, melodiosos, não davam mais jeito. Os outros compositores também começaram a fazer o que eles chamavam de samba estilo Davi. Cara, vamos fazer sambas mais pegados, sambas mais de pular, samba... Só que aí, o que acontecia? O que começou a fazer diferença? O Davi cantando. Porque aí você tinha sambas do mesmo estilo, mas o Davi, como puxador na disputa de samba, fazia muita diferença. Então, esse é outro ponto importante também da gente ressaltar, dessa faceta dele cantor. E aí ele canta em 94, ele está lá fazendo as chamadas do Me Leva Que Eu Vou. Vamos lá! E aí? Vamos lá! Junto, enquanto o Jamelão cantava, o Davi fazia o papel de puxador nesse samba que, como você falou, é cantado até hoje. É um fenômeno, né? São os 2 fenômenos da carreira do Davi. É o das Maravilhas do Mar e o Atrás da Verde Rosa Só Não Vai Quem Já Morreu. O das Maravilhas do Mar... Tem um terceiro, Léo. O samba da Estácio, que é cantado nas arquibancadas até hoje. O samba da Estácio. Sim. É cantado até hoje na arquibancada. Então, um samba que, assim, que eu pessoalmente acho muito Veja Bem. O samba em si, como samba, eu acho muito Veja Bem. Como composição de samba e como rubro-negro que eu sou. O samba ali tem algumas expressões que o rubro-negro não usa. Na verdade, se você levar em conta, assim, se você pensar na carreira do Davi, né? Os sambas da Portela, incríveis e tal, mas esse samba da Mangueira que é o fenômeno. O samba da Estácio é cantado até hoje no Maracanã, é um dos hinos da torcida. O samba do Salgueiro, não tem um ensaio que você vá na quadra do Salgueiro que não toque Salgueiro 84. É um samba que entrou para a história do Salgueiro, né? Assim, na Vila, ele não teve esse sucesso. Mas o detalhezinho que eu ia falar do Das Maravilhas do Mar, o Das Maravilhas do Mar levou o Davi Correia ao Globo de Ouro da TV Globo, ao Paradão de Sucessos da TV Globo. E levou o Japão também. E levou o Japão. Tá? Essa você pode, o do Japão você pode contar. Eu vou contar do Globo de Ouro, você conta do Japão que tem a ver com o Globo de Ouro primeiro. Com a tua seara. Tem a ver com eu prefiro nem contar essa história do Japão. Mas o Davi Correia, o Das Maravilhas do Mar foi um fenômeno tão grande em 81, foi um sucesso tão absurdo,
que ele foi convidado várias vezes a cantar no Globo de Ouro, que é a grande parada de sucesso da época, né, da TV Globo, o programa musical, e numa dessas vezes, a chamada do programa do Globo de Ouro foi: hoje, no Paradão de Sucessos do Globo de Ouro, Roberto Carlos, Djavan e Davi Correia. Ou seja, o cara está na chamada de parada de sucesso ao lado do Roberto Carlos, né? Quer dizer, para vocês verem o tamanho desse samba, que é um samba de 81. Um samba que, 25 anos depois, em 2006, quando a Maria Bethânia resolve fazer um disco só com músicas que falam do mar, ela escolhe um samba enredo da Portela. É lindo isso, né? Um samba enredo do Davi Correia para ela gravar. Então, ela grava no disco dela de 2006. Sim. Depois, o samba também está no DVD que ela lança em 2007, que foi até indicado ao Grammy. Uma gravação lindíssima, se vocês não ouviram, vale muito a pena ouvir, porque é uma gravação muito bonita da Bethânia. Um dos poucos sambas enredo que ela tinha gravado até então, né? Agora, com o disco sobre a Mangueira, ela gravou outros, mas ela tinha gravado pouquíssimos sambas enredo e faz uma gravação lindíssima do Das Maravilhas do Mar, que é o grande samba da vida do Davi Correia, né? Sim, aí conta o Japão, fala do Japão, vai. Bom, além do samba ter embalado as arquibancadas rubro-negras naquele ano mágico, foi o samba que os jogadores foram cantando antes do jogo contra o Liverpool, do título mundial, e depois do jogo do Liverpool. Tem uma gravação da Globo, que volta e meia Globo mostra que aparece. Tá o Zico tocando, tá o Júnior... Zico, Adílio... tocando instrumentos e cantando Das Maravilhas do Mar. Tem uma... Acho até que tem no YouTube, uma matéria da Globo. Se eu não me engano... É o Raul Quadros que faz a matéria, não saudou do Raul Quadros. Pode ser. Não era o Ramon Espicado, não, mas estava para o Jornal Globo naquela ocasião. Eles cantando Das Maravilhas do Mar, ou seja, foi o samba que embalou o título mundial do Flamengo, como o samba da Estácio embalou a arrancada da Libertadores de 2019, junto com o Pachacopana, né? O que você acha que é o grande legado do Davi Correia para a história do Carnaval? Cara, o Davi deixa muitos legados, assim. Um legado que ele deixa é essa forma de enxergar o enredo, essa forma de traduzir o enredo para uma linguagem popular. Então, assim, o Davi pegava o tema, o Davi ele era um compositor de tema, e não tanto um compositor de enredo, se é que a gente pode fazer essa diferença. Ele pegava o tema e ele explorava da forma dele, da forma como aquilo batia nele. Vale a pena fazer esse exercício com o Hoje Tem Marmelada, com o Das Maravilhas do Mar, com o Incrível, Fantástico, Extraordinário, com o Esquindô, que é tentar enxergar o enredo. Se você tentar enxergar o enredo na letra, você não vai enxergar. Mas você entende o tema, você entende do que aquela escola está falando. E mais do que isso, aquele tema te toca. Você mergulha naquele mar, você brinca naquele circo, você se emociona com o carnaval no Incrível, Fantástico, Extraordinário, com o samba no Esquindô. Ele consegue te emocionar através do tema. E não conta o enredo, menos do que contar o enredo. Então, essa visão dele, que era uma visão muito específica, eu acho muito interessante. É uma escola, né? É uma escola de samba enredo. Tem gente que segue essa escola, tem gente que tem um estilo mais descritivo, mas é um estilo que marcou muito o Carnaval Carioca. Ele deixa um legado em melodia, né? A gente cantou aqui, né, 3 refrãos com essa pegada jonqueira e que te leva pela avenida. As melodias do Davi eram melodias que te embalavam. Era a coisa do bloco de embalo, né? O samba enredo do Davi era um samba de embalo. E o terceiro legado para mim é a forma como ele cantava esses sambas, que tem a ver também com essa melodia de embalo, né? Você ouviu o Davi Correia cantar, você ia, cara, você ia com ele, você levantava a mão para o céu, você abraçava quem estava do lado. O desfile era um prazer, cantar aquele samba era um prazer. Atrás do Davi Correia só não vai quem já morreu, né? Um pouco isso, né? Então, assim, eu acho que a obra dele deixa muitos legados, assim, muitos ensinamentos. Marcou uma época, né, amigão? Quando eu lancei o livro, cara, foi muito interessante, porque a gente lançou tem umas 2 semanas, quando começaram a sair matérias e tal, vários amigos meus, 3 para tudo samba enredo, vários amigos meus que não são Portela, me ligaram para dizer, ou mandaram mensagem, não sei o quê, para dizer assim, cara, eu quero ler esse livro porque o Davi Correia é meu ídolo. Amigos meus compositores de outras escolas,
que tem o Davi Corrêa como ídolo. Isso é muito bonito, né, cara? Isso é muito bonito, assim, você vê sambistas, porque nós sambistas, a gente gosta de samba, né? Então, cara, a gente pode ter uma rivalidade danada com o Império Serrano, mas se o Império faz um sambão, você canta, Claro. feliz da vida, né? A gente se diverte, né? Claro. Então, assim, é muito bonito ver os torcedores de outras escolas, como eles têm o Davi Corrêa como referência e como esse período, né, meio dos anos 70 até o meio dos anos 90, ele foi o cara, né? Ele foi o cara, e não só no samba enredo, também no meio de ano. Então, era um cara muito variado, muito múltiplo, muito versátil, né? Carreira muito versátil. E eu já queria abrir com uma bomba. Vamos contar a bomba, Milton? Querido, você é uma bomba, meu amor. Você é uma bomba atômica na minha vida. Eu já fiz 6 depoimentos, eu já fiz 300 programas. Isso é uma bomba atômica. Fora você e eu, que sou outra bomba, só que a minha bomba é mais purpurinada, mais de neon que a tua. Bom, é o seguinte, está pela assinatura do contrato, que deve acontecer na quarta-feira que vem, mas com a editora, na quarta-feira que vem. Olha, então, mentira. Mas já posso dizer que as histórias do blog O Editor irão virar livro e com previsão de publicação antes do próximo carnaval. Eu tenho assim, um prazo. Então, vamos contar histórias. São fofocas, são histórias loucas, são histórias inusitadas. É de tudo um pouco. São histórias que foram contadas pelos convidados aqui. Vamos ter também alguns perfis de alguns personagens que não estão entre nós. Tem muita história louca? Tem. Eu estou começando já a elencar. Tem. E Milton, eu queria te fazer um convite, que você escrevesse o prefácio do livro. Ai, que pena, eu pensei que era para eu posar nu para Playboy, que pena que não é. Eu aceito, eu quero escrever, porque, Migão, eu adoro essa ideia de histórias engraçadas, loucas, ao pé do ouvido. Como vai ser o título, hein, do livro? A princípio será Veja Bem. Adoro! Veja bem, reticências, adoro. Veja bem. Veja bem. É o teu bordão, né? Exato, né? Assim, a editora vai fazer a divulgação semana que vem, com calma, tal, mas eu posso dizer que está palavrado, eu já estou selecionando algumas histórias, você estará em algumas, com certeza. Não há nenhuma história a não ser o fato de eu ter enganado vocês esses anos inteiros. Eu sou hétero, meu amor, eu sou chata. Sim, então... Ô, Pedro Migão, tu já fez sexo, veja bem? Algumas vezes. Nem sempre foi fabuloso. Tem umas coisas que terminam e você diz... Algumas vezes, veja bem. Menino, uma vez eu levei um tapa de uma criatura. A criatura achou que eu curtia violência. Cara, eu me distraí no sexo e pá! Eu vi estrela, meu amor, mas olha... Voou, cara, me deu um ódio. Eu voei com a criatura da cama. Cara, ponha-se daqui para fora. Tomei o maior tapão. Eu não associo o prazer à dor. Você associa? Acho que tudo depende do momento. Tu gosta de tomar um tapa, Pedro Migão? Tudo depende do momento. Acho que não é algo que eu acho absurdo, não, digamos assim. Um puxão no teu cabelo. Ai, que besteira. Ô, Migão, um livro chama-se Veja Bem. Quantas histórias você vai querer botar? 50? Olha, pelo que eu estou fechando, até um pouco mais, porque será em formato de crônicas. Então, são histórias mais curtas. Então, assim, histórias com 1 ou 2 páginas cada uma. Pelo que eu estou elencando, vai chegar a mais de 50, com certeza. Que bacana. Você sabe que eu gravei. Que história é essa? Poxa. Não sabia, não. Então, que é o programa desse teu livro, né? Você vai lá e conta histórias loucas, alucinadas. E eu contei o dia em que porque chegou uma hora da minha vida de carnavalesco que eu não cabia mais num carro.
eu não entrava num carro. Todos os seres humanos entravam em táxi, entravam em carros, e eu não, eu precisava de uma Kombi, uma van sem cadeiras, e eu ia no chão, assim. A loucura foi quando eu comecei a precisar de caminhão-baú. Aí eu disse, Milton Cunha, caminhão-baú é demais. E eu chegava nos eventos de caminhão-baú, eu alugava um caminhão. Só que teve uma vez que o caminhão não veio, quebrou, e eu tive que ir de outro jeito. E essa é a história que vocês vão assistir lá no Que História é Essa, Poxa, porque só sobrou uma moto. E imagina eu, com um ouriço de fazões gigantesco, 2 metros para lá, 2 metros, numa moto, no engarrafamento. Vocês imaginam? Foi na ponte de Niterói, não foi? Isso. Você contou aqui essa história. Pronto, e eu esmiuço lá no Que História é Essa, Pochado. Uma loucura. Uma loucura. Caí, então você brigou, você foi para cima, você partiu e disse, olha, você, papapá, você é desse, você vai lá e resolve. Eu sou, Milton, eu não saio do barracão, não venho para casa com essa coisa entalada na garganta, não. Independente... engraçado, eu não sou uma pessoa de esbravejar. Eu sempre estou do diálogo, sabe? Eu sempre estou do diálogo, da conversa, mas eu me adoece me sentir sozinho dentro de um contexto onde nós somos as pessoas mais cobradas o tempo inteiro. Dentro de um projeto onde... Porque a crueldade com a gente, com o artista, é exatamente essa. Você é contratado para fazer um puta projeto, você se dedica, você monta uma equipe incrível, apresenta um projeto campeão, e no decorrer do trabalho, você percebe que algumas pessoas elas começam a desmembrar o projeto, né? ou até destruir mesmo o teu sonho. E quando essas pessoas têm um respaldo do presidente, aí, meu amor, acabou. Entendeu? Dona Valdirene. Jesus. Tem nomes... O que é isso, Dona Valdirene? Dona Valdirene é a mulher do ex-presidente Nilo Figueiredo, da Portela. Ele entendeu a referência na hora. E ela mandava mais, às vezes, do que ele dentro da escola no tempo do Nilo. Por isso a referência imediata. Tem nomes que não precisam ser citados. Eu boiando, Dona Valdirene, eu achei que era a secretária do Crivella que tinha que ligar para ela para conseguir uma senha na saúde. Não tinha uma mulher dessa no Crivella que você tinha que ligar? Regina, negócio assim. Acho que era a Márcia. Liga para Márcia. Liga para Dona Márcia, isso. Liga para Valdirene, meu amor. Foda. Sim, foi um ano bem difícil, Pedro, meu Deus. Sim, eu me lembro que você fez 2007. Eu lembro que eu estive no barracão há 3 semanas antes do carnaval. Eu fotografei, eu tenho essas fotos. Tinha carro no chassi ainda. Faltando 3 semanas para o carnaval. Eu fiz Portela 2007 e 2008. 2007 em parceria com a Marildo, que a gente fez os Jogos Pan-Americanos. Sim. E aí, 2008 foi o meu carnaval solo na Portela, que foi a Natureza. Uma águia maravilhosa aquele ano, diga-se de passagem. Acho que é a única das tentativas que se fizeram de fazer uma águia um pouco diferente da tradicional, acho que foi disparada mais bem sucedida. Eu citei 3 e boto essa do Caê nas minhas 3 citações de 3 águias. Eu citei essa aí, botei também, gosto muito. O Caê, porque vai ter o teu depoimento aqui, super sério, super profundo, e eu não vou levar o Tricotando para esse lado do tatatá. Eu vou tentar fazer um Tricotando contigo. Das maluquices que aconteceram na tua carreira, das doidices, do inacreditável da Silva, me conta um maluquérrimo. Olha, tem uma história hilária que eu sempre conto, que eu acho que, assim... Qual é? Eu nunca vi na minha vida algo parecido. O ano que eu fiz a Acadêmico de Vigário Geral, o primeiro ano,
Imagina uma escola da Série B, do Grupo B, sem dinheiro. O meu barracão ficava em Vigário, do lado da quadra, né? Meu Deus. Os carros eram feitos lá em Vigário. E aí eu lembro que a fábrica da Duloren, ela ajudava muito a Vigário Geral, né? E aí, faltando assim, tipo, 2 semanas para o carnaval, não tinha material, tinha umas 2 estruturas de carro muito velha, jogada lá no lado, e eu preocupado, né? E eu falei, cara, quando é que vai chegar o material para fazer esses carros? O presidente falava, não, material vai chegar amanhã, aí a Duloren vai descarregar um caminhão de material aí. E aí, no desespero de correr para a ateliê para ver fantasia e tal, eu nem me liguei que ele estava falando de uma fábrica de roupas íntimas, né? Cara, e aí chega o caminhão no dia seguinte com um monte de material que não tinha nada a ver com carnaval. Era elástico, material de alça de sutiã, tecidos, né, de elanca, segunda pele. E eu falei, gente, eu vou enfiar isso aonde, pai? Enfim. Mas demos um jeito, a parte mais engraçada não é essa foi só um episódio. Comissão de frente, a escola sem dinheiro, eu lembro que eu consegui 12, 14 conjuntos de roupas de uma outra escola, não lembro qual era a escola, liguei para um amigo meu coreógrafo e falei para ele, querido, eu preciso que você me ajude, a escola não tem dinheiro para pagar coreógrafo, cria uma coreografia e na hora você veste o teu povo e entra e faz aquela linha, uma coreografia simples, cumprimenta os jurados, apresenta a escola, porque não tinha, faltava tipo uma semana para o carnaval. O truque. E aí eu falei assim, a minha responsabilidade é levar as roupas. Tem calçado, tem tudo, eu só preciso de 14 pessoas, ou era 12, eu não lembro, e você... Aí ele, não, eu tenho meu grupo, eu vou ensaiar, pode deixar que vai dar tudo certo. Bom, chegou o dia do desfile. Eu cheguei lá com os sacos, com as roupas, abri os sacos, coloquei as roupas todas arrumadas e pedi uma amiga minha, falei, fica aqui, porque ele tá chegando. E eu ligava pro coreógrafo e nada. Resumindo a história, chegou um momento que o cara não me atendeu mais, telefone desligado, eu comecei a entrar em desespero, porque já estava chegando a hora da escola desfilar, e eu não tinha comissão de frente. E aí, eu lembro que eu peguei, chamei os diretores e falei, olha, o coreógrafo não apareceu, nós não temos comissão, vocês, pelo amor de Deus, me catam aí 12, 14 homens, que a gente vai vestir essas roupas aqui. E eles começaram a catar o povo, era gente gorda, magra, bêbado, sóbrio, era um desespero, Milton. E aí, daqui a pouco eu vejo a minha comissão arrumada, sabe? Que com a fantasia ficou menos pior. E aí eu falei, peguei um diretor de harmonia e falei, olha só, leva eles para frente do carro e explica uma coisa. Eu gritando na concentração, naquele barulho com eles. Não tem coreografia, vocês vão fazer uma fila indiana, vão seguindo, e o diretor de harmonia vai mostrar para vocês a cabine dos jurados. Quando vocês chegarem na cabine, vocês só cumprimentam os jurados e apresentam a escola, e seguem. E vocês observam uma coisa, olhem para trás, porque vocês não podem se distanciar do carro, não pode se afastar muito do abre-alas. Ok. O diretor, deixa comigo, Caio, eu vou lá para frente. Começou o desfile. A escola entrando, aquela coisa toda. Aí eu escuto de um diretor, ó, tá chegando na primeira cabine dos jurados. Aí eu saí correndo lá para frente para ver a apresentação da comissão de frente. Garoto, quando eu cheguei na frente do carro, cadê a comissão de frente? Não estava ali. A cabine do jurado se aproximando e a comissão de frente não estava na frente do carro. E eu comecei, gente, cadê a comissão de frente? Cadê a comissão de frente? A cabine está chegando. Cara, eles estavam dando voltas no abre-alas, brincando. Dando voltas. Brincando de carrinho. Que pariu. Com a mão nas costas um do outro, brincando de filhinha, de trenzinho, dando volta no carro abre-alas. Tem noção disso? Aí eu comecei a empurrar eles, vai para frente, tá chegando. Aqui, comissão de frente, olha, vem na frente. Que desastre. Que desastre.
Olha, Pedro Migão tem uma história com o Caê. Essa vai pro livro, hein? Essa vai pro livro, tá? Essa que ele Tem uma acabou de história contar vai ótima pro livro. com o Caê. Sou contratado por Rosinha e Garotinho para refazer o Carnaval de Campos dos Goitacazes. E aí, o meu desafio maior é que cada escola entrava na hora que quisesse. Então, era um sucesso. Começava 9 da noite e terminava 3 da tarde do dia seguinte, porque cada uma entrava quando estivessem pronta. Aí eu disse, meu amor, vai mudar. Isso na plenária da Liga, né? Vai mudar. Eu vou tocar a sirene, eu, Milton, na frente de todo mundo, no meio da pista. Vai ter um botão e eu vou pôr de 10 em 10 minutos. Quando a escola chegar lá, eu toco. Caê, meu jurado chiquetérrimo, só com estrelas do Carnaval do Rio de Janeiro. Caê, conte o que acontece na pista. Menino, as escolas, uma confusão, tendo horário para entrar para o início do desfile, o Milton com o microfone andando pela pista, tentando encher linguiça do povo, porque o povo estava ali incomodado, porque não começava o desfile, e o Milton era apresentador, era diretor de avenida, e ele gritava com o povo, gente, entra com o que tem, mas se organiza, entra com o que tem. Garoto, eu não tinha nada, tinha escola que não tinha nada. Atenção, a escola que está no Matagal, ali do lado, favor vir para a pista para começar. Puta merda. Olha. Cômico, gente. É a comissão de frente. Caê, Rosa Magalhães, Severo Luzardo, Alexandre Lousada. Tu podes imaginar as cabines quérrimas, bebidinhas, comidinhas, e eu me degladiando com as escolas para apresentar alguma coisa. Não, e quando a comissão ou o casal demorava muito para se apresentar, ele vinha e falava, gente, vamos embora, segue com a escola, já deu tempo, vamos embora. Eu estou lembrando, o Milton que está falando isso, não sei se o Caê lembra, foi até que o Caê foi campeão do acesso pela Porra da Pedra. Mas eu me lembro, no mesmo ano, em cima da hora, também não tinha nada. O presidente no grito de guerra. Amigos, jurados, julguem em cima da hora pelo seu passado, não julguem pelo que vocês vão ver aqui nesse desfile. A escola caiu. Quesito, tradição passada. Então, essas vão tirar 10 sempre. Porque... O Caê foi campeão nesse ano, inclusive, o ano do Pôr da Pedra. Eu lembrei de uma outra história também super engraçada dessas loucuras de concentração. No ano que eu fiz a homenagem aos 25 anos do Sambódromo, na Grande Rio, que o Milton veio comigo também, os 120 Milton Cunhas na frente da ala. Para mim é o melhor carnaval da história da Grande Rio, tá? Para mim é o melhor carnaval da história da Grande Rio no grupo especial. Para mim. Aquele ano, eu tinha um carro que era uma réplica daquele carro dos ciganos, do Max, da viradora. Sim. Que pegou fogo, né? Que pegou fogo com os cachorros, os huskies siberianos e tal. E o meu destaque do carro era o Max Lopes. Ele vinha no topo do carro, né? Como grande homenageado. Aí tinha uma fantasia, foi feito um destaque para ele, de luxo, aquela coisa toda, porque ele queria vir fantasiado e tal. No dia do desfile, o Lucas Pinto trabalhava comigo na Grande Rio nesse ano. E o Lucas ficou responsável pelos destaques de luxo na concentração. E aí, toda hora eu passava por ele e falava, e aí, Lucas, como é que tá? Tá tudo bem, só falta o Max. Tá tudo bem, chegou todo mundo, só falta o Max. Aí eu falei, não, mas ele tá vindo, não é possível, pô, ele experimentou a roupa, ficou apaixonado pela roupa e tal. Resumindo, eu falei, eu não vou me esquentar minha cabeça com isso. Começou o desfile, e eu na avenida brincando, aquela coisa toda. Foi um desfile super gostoso, tudo deu muito certo aquele ano. E aí vem entrando o carro do Husky Siberiano, que era uma homenagem ao Carnaval dos Ciganos no Max. Aí eu olhei o carro e falei, caralho, esse carro ficou lindo. Aí eu olhei de longe,
e viu o Max em cima do carro. Eu falei, ai, graças a Deus, gente, que ele chegou a tempo. E o Max dando tchau pro povo, o bigodão dele, aquela coisa toda. Passou. No dia seguinte, o Lucas me ligou. Falou, amigo, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele, olha, parabéns, que desfile lindo, eu tô aqui um caco, mas deu tudo certo, parará, parará, parará. Mas eu preciso só te contar um episódio. Eu falei, o que que houve? Ele falou assim, você sabe que o Max não apareceu, né? Aí eu falei, como assim não apareceu? Eu vi ele em cima do carro. Ele, não era o Max. Eu falei, como não era o Max, o Lucas? Ele, Caê, o Max não apareceu. A escola já estava entrando. Era um destaque alto. Eu comecei a me desesperar. Quando eu olhei para a lateral daquelas barraquinhas de cachorro-quente que ficam ali, na concentração, eu vi um homem igual ao Max, com um bigode igual o Max. Ele só era um pouquinho mais magro. Eu cheguei para o homem e falei, você vai desfilar porque eu preciso de você, o homem com a família, sentado na barraca de cachorro-quente, tinha nada a ver com aquele desfile ali. O Lucas convenceu o homem a desfilar, deu um dinheiro para ele, alguma coisa. O homem vestiu a roupa, com a fantasia, ele ficou a cara do Max. Se você botar o desfile e ver, é o próprio Max. E a escola passou com o Max do fake lá em cima. Por que eu não me surpreendo com isso? Eu só digo isso. Agora, eu vou me permitir uma brincadeira com você, Caê. Posso? Deve. Nas redes sociais, nos últimos anos, você ganhou meio que uma forma de pé frio. Por quê? Em 2016, você fez o Exército Camargo e Luciano, os dois depois brigaram no desfile. Em 2017, você fez os índios, eles começaram a ser exterminados. Em 2018, o Museu Nacional pegou fogo. A dona Ruth de Souza, 19, ela morreu logo depois. Tudo bem, né? Ela estava bem idosa, mas ela morreu. Em 2020, a ilha caiu. E teve Barbalha que não pôde fazer a festa por causa da pandemia. Você pensa em tomar um mangue de descarrego, alguma coisa assim, para 2022 na ilha? Assim, você pensa em alguma coisa aí? Você acredita nesse sobrenatural? Fala um pouquinho para gente. Você igual bem de pé frio nas redes sociais. Cara, eu acho que não vejo como pé frio, né? Eu acho que Sim, é uma brincadeira que as pessoas fazem, lógico. Acontece, né? O artista, ele depende, né? Como eu acabei de falar, de uma equipe. Ninguém faz nada sozinho. Claro. Né? O sucesso do nosso trabalho está ligado ao time dar certo. Né? Então, quando o time não anda, não caminha junto com o nosso sonho, a tendência é que aquilo não dê certo. A gente não faz milagre, a gente faz carnaval. Né? Milagre a gente não faz. Então. Segura essa frase, hein, Pedro Migão? Segura essa frase. Eu já ouvi de outros carnavalescos, tá? Não é o primeiro que fala isso. Ah, é? Não, é o primeiro que fala isso. Agora, eu não tenho culpa que o Zezé de Camargo e Luciano brigaram, que os índios foram exterminados, que a dona Ruth morreu, que a ilha desceu, principalmente o rebaixamento da ilha. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, Caê, deixa eu te contar uma coisa sobre isso. Eu morava na ilha à época, tá? Eu morei 15 anos na ilha. Eu me lembro que, em outubro, mais ou menos, o Laíla deu uma declaração dizendo que a comunidade da ilha é o Morro do Dendê. Eu me lembro que eu virei para minha ex-mulher e falei para ela, Daniele, a ilha vai cair, porque a comunidade da ilha ela tem um pedaço grande que é do asfalto, a maioria é do asfalto. Quando ele dá uma declaração dessas de que é só o Morro do Dendê a comunidade da ilha, que é 20% das escolas, eu virei isso em novembro. Inclusive, eu cheguei a comentar aqui nesse blog, num vídeo lá atrás, que era um erro capital. Ali eu falei, caiu, porque afastou a comunidade da União da Ilha. Aí a bomba estourou na tua mão, que era nos carnavalescos, né? Cara, foi um trabalho difícil. Quando eu fui para a ilha, eu já fui sabendo que eu participaria de uma comissão de carnaval. Só que eu não sabia que eu encontraria tantos bloqueios para trabalhar. Né? E aí, quando eu percebi que eu não tinha liberdade nem para expor as minhas ideias, eu queria sair. Aí eu liguei para o Djalma, falecido Djalma, falei, presidente, eu prefiro sair, porque eu não consigo trabalhar. Não tem sentido eu estar aqui. E aí o Djalma pede que eu continue na escola em respeito à comunidade, porque não ficaria chato
se eu saísse no meio do trabalho. E eu nunca abandonei um trabalho meu. Eu não tenho essa fama no carnaval. Eu sempre vou até o fim, independente do problema. Só que estava sendo muito difícil. E aí eu não gostava de nada que eu via ali dentro. Não era a união da ilha. Eu não gostava do clima, eu não gostava do clima da quadra, eu não me divertia naquela quadra, eu não via as pessoas felizes, eu não gostava do que eu via no barracão. E aí, cara, existe uma coisa que... Eu li muitas coisas depois da minha declaração, depois do rebaixamento da escola, as pessoas falando que eu desrespeitei o Laíla. Pelo contrário, eu sempre tive uma idolatria pelo Laíla, eu sempre tive um respeito absurdo pela figura do Laíla, que Deus o tenha, porque eu sofri muito com a partida dele também. O fato de eu respeitá-lo e de reconhecê-lo como parte da história do carnaval não significa que eu não possa discordar dele. Claro. E o que eu fiz foi exatamente isso. Eu não tinha culpa se o outro artista, se o outro carnavalesco era submisso a ele. Eu não seria. E aí foi quando eu comecei a falar, olha, o senhor me desculpa, mas eu não gosto disso, eu não acho que isso é legal, porque senão, se eu pelo menos não conseguisse botar para fora a minha visão como artista, eu ia adoecer ali dentro. E aí, quando eu percebi a resistência, eu falei, cara, eu vou recuar. E aí eu fiquei na minha, fui fazendo aquilo que era pedido, entende? Mas foi muito difícil, porque a cada ateliê que eu entrava, a cada visita nos carros, eu não via alegria, eu não sentia a ilha ali dentro. E aí vocês viram a tragédia que foi na Avenida. Terrível. Né? Os ruralistas no Congresso quiseram fazer uma moção de que a escola estava desrespeitando o agronegócio. Eu lembro disso, ali por dezembro de janeiro. Teve um negócio desses. Não, meu amor, é uma defesa aos índios. Agora, o agronegócio que se explique se eles estão acabando. Eles aterrorizaram a gente durante 2 semanas, queriam que a gente tirasse a fantasia do desfile, que era uma fantasia que falava sobre o uso indevido do agrotóxico. E aí eles se doeram, achando que a escola ia fazer uma crítica ao agronegócio na Avenida. E aí foi uma perturbação em cima da escola, mas depois a gente conseguiu resolver. Como se estivesse inventando alguma coisa, como se não existisse. Pois é. Aí vem Dona Ruth de Souza. Menino, que espetacular. Graças a Deus que você fez. Graças a Deus. Sim, sim. Na chuva danada, ela com guarda-chuva protegendo ela. Graças a Deus. É uma das cenas, assim, uma das cenas que mais me comovem no carnaval, assim, esses 20 anos que eu acompanho isso de perto, foi a Dona Ruth chovendo pra cacete, choveu, não foi pouco. Eu sei da dificuldade que foi esse carnaval, porque a Santa Cruz estava com tudo preso no barracão, lacrado pelo dono, ao mês e meio do carnaval. Eu sei da dificuldade que foi. Chovendo e alguém com guarda-chuva protegendo ela da chuva, para mim é uma das imagens mais ternas do carnaval, mais assim, guarda-chuva. Eu me lembro da Bibi Ferreira, de guarda-chuva também. Então temos guarda-chuva Bibi, guarda-chuva Ruth de Souza. O Renato Belora está brincando comigo aqui, dizendo que o Caia conseguiu fazer o Miguel não cornetar Santa Cruz, que eu brinco que a Santa Cruz normalmente é um desfile mais sonolento. Mas talvez o desfile da Dona Ruth, acho que embalado por um belíssimo samba, foi o melhor da Santa Cruz, talvez, em 15, 20 anos. O ano da Dona Ruth de Souza foi uma disputa de quem viria ali em cima, né? Um queria segurar a sombrinha, o outro queria fazer firula do lado. Menina, era um circo. E a mulher ali olhava para um lado, olhava para o outro, sem saber o que fazer. E eu lembro que quando ela chegou na avenida, eu vi ela chegando, né, na cadeirinha de roda, ali na praça de alimentação, levaram ela para o camarote e ainda chovia muito. E eu ficava, Senhor, como é que eu vou botar essa senhora em cima de um pé de passagem, com essa chuva toda, com a saúde debilitada? Como é que a gente faz isso? E aí eu lembro que a família ficava ali, uns queriam que ela desfilasse, outros falavam, não, deixa ela assistir do camarote. Foi um problema, tá? Eu imagino. E aí, no final das contas, foram perguntar para ela, e aí, Ruth, o que você quer? Ela falou, eu vou desfilar com chuva ou sem chuva. Me coloque ali em cima. Legal. E aí subiram com a cadeira e coloquei. A única coisa que eu me arrependo desse desfile foi de não ter repetido a cena icônica do Milton Cunha ao lado de Bidu Sayão, que eu podia vir ali do lado da Dona Ruth. Maravilhoso. Eu anotei aqui
2 momentos hilários do Milton, que eu não tenho como não falar disso. Né? Ai, eu quase não tenho momentos hilários. Não, eu selecionei 2 porque eu estava presente e eu passava mal de rir, como você já me causou, porque quando você acha que ninguém vai fazer, vem o Milton e faz. Olha, ensaio de rua da Unidos da Tijuca, perto de final de ano, lá na Venezuela. Me sai o Milton Cunha de dentro do barracão da escola com uma árvore de Natal na cabeça. E piscando, eu tô vendo aquilo de longe, eu falei, gente, o louco colocou uma árvore de Natal na cabeça. Só que detalhe, a árvore tinha uma extensão que ficava ligada da cabeça dele até dentro do barracão. Então tinha uma limitação, porque ficava o fio ligado. Não tinha essa modernidade de LED. E ele chegava num determinado momento e a cabeça, o fio puxava para trás. O Caeto, frequentavas aqueles ensaios ali da Venezuela, aquilo era uma doidice, não era? Aquilo era um clube rave, meu Deus, que loucura, Caê, muito bom. Aí teve uma outra cena também, se eu não me engano, foi uma premiação, uma homenagem que o Joãozinho 30 recebeu no Copacabana Palace, que você foi com um lustre na cabeça, tu lembra disso? Lembro, ele saía assim, ele tinha umas volutas e uns passarinhos pendurados nele, uma coisa louca, lembro a Liege Monteiro e o marido que convidaram, eu cheguei. Sim. E depois, e a oncinha Mimi. A oncinha Mimi, tu lembra, né, da oncinha Mimi no Scala? No lançamento do enredo, A Aurora do Povo Brasileiro. Menino, o seu Monasso olhou para mim, mas ele me fuzilou de cima a baixo, 99. Menino, 99, eu resolvo fazer um macacão de onça, mas um macacão. Pego um rabo de raposa, jogo cola quente, faço... e colo aqui e fico com aquele rabo, boto uma bota desse tamanho e entro no Scala 99. Que fabuloso. A escola ia reeditar Fatumbi, não vai mais, mudou a diretoria, o Ney voltou. Pelo que eu soube, quem está de frente é o filho dele, na verdade, junto com o Sávio. Quando é que a escola divulga enredo? Dá para dar um teaser? Dá para falar um pouquinho para gente? Então, essa semana eu até respondi um outro jornalista amigo que estava tendo essa dúvida, né? O que aconteceu foi que, enquanto o Djalma era presidente da ilha, era o desejo do Djalma de uma reedição. E aí, cada um falava uma coisa, foi falado festa profana, foi falado domingo, foi falado tantos carnavais, e aí acabou que foi colocado Fatumbi na mesa, e a diretoria, junto com os carnavalescos, e, enfim, o voto vencido foi Fatumbi. E aí a escola apresentou o enredo na quadra, divulgou logo, aquela coisa toda. Sim. Passou. Aí veio a aclamação do Ney, né? O Ney retorna para a escola e já no dia da aclamação dele, ele já falou para mim que era contra a reedição. Ele falou, pega o Severo, comecem a pensar em um enredo inédito, porque eu não quero fazer reedição. E aí a gente começou a trocar ideias, até porque é natural que cada artista já tenha, né, os seus enredos guardados, suas ideias. E aí a gente começou a trocar algumas ideias. Eu apresentei uma ideia para o Severo gostou, o Severo já tinha comentado comigo também de uma outra ideia de enredo para a ilha, e a gente começou a juntar o quebra-cabeça. Então, hoje, a gente está exatamente nesse processo de construção de ideias. A gente entende que é um grupo arriscado, a gente não precisa ter pressa de lançar nada agora, até porque tem muita coisa para acontecer, né, ainda para frente, mas já existe um desenho de enredo, e a nossa maior preocupação hoje é um enredo que, de fato, possibilite a ilha fazer um grande desfile e que a gente possa ter um grande samba que represente a alegria que essa escola sempre transmitiu,
né? Perfeito. Que é a marca da ilha. Assim, eu sei que você não pode falar muito, mas a princípio não seria um enredo patrocinado, correto? Não. Por enquanto não tem essa possibilidade de um tema patrocinado na escola. Será um Perfeito. tema autoral, desenvolvido por mim e pelo Severo. Perfeito. E acredito que semana que vem a gente vai ter uma reunião com todos os segmentos para que a gente possa apresentar uma primeira ideia desse projeto. Mas, como no Carnaval tudo se muda do dia para a noite, então não se surpreendam se amanhã ou depois a gente, né, aparecer um patrocínio, ainda mais num momento de crise como esse que a gente está vivendo, a gente não pode fechar portas. Mas eu também sou contra a reedição nesse momento, sempre fui, né? E acho que a ilha merecia um enredo mais adequado ao momento que ela está vivendo. Né? Você tem uma comunidade triste com rebaixamento, foi um carnaval difícil, um carnaval que não tinha a identidade da União da Ilha. Então, acho que a ilha merece um carnaval com a alegria dela, com as cores, né, que eles gostam, que possibilite o folião a brincar. Então, acho que o caminho é esse. Eu acho que é a preocupação do Ney, a preocupação da direção de Carnaval e Harmonia e a nossa, enquanto artistas, de encontrar um caminho que possa nos dar prazer em fazer e ver o componente insulano feliz.